Oi pessoal, eu sou o professor Magnus. Antes da aula vamos cumprir o clássico rito das redes sociais. Clica aqui no YouTube para assinar o canal, tranquilo? Já aproveita, clica no sininho para receber em primeira mão os vídeos que eu publico aqui no YouTube. Também deixei o link para a gente curte aí a fanpage lá no História Magnus do Facebook e as duas contas @MagnusHistória no Twitter e no Instagram. Agora sim, aula de hoje, as consequências da Segunda Guerra Mundial. Bora! Tendo como referência o texto precedente, julgue ser correto ou errado os seguintes itens relativos às causas e aos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945. O primeiro item diz o seguinte: como causas da Segunda Guerra Mundial, além das intenções imperialistas do Japão, da Alemanha e da Itália, havia também no contexto uma justificativa ideológica da luta contra os comunistas pelos países fascistas. Item correto, não tem reparo aqui. O item 2 diz o seguinte: para a Itália, a derrota na Primeira Guerra Mundial, não, em maio de 1915, a Itália vai para o lado, migra para o lado da França e da Inglaterra, se digladiando então com o Império Austro-Húngaro, não é isso? Pela Itália irredenta. Então vou colocar um ezão aqui errado, tranquilo? Vamos ao item 3, bora. O sistema de Bretton Woods, que estabilizou o sistema financeiro internacional, contemplou a criação do FMI e do Banco Mundial e a reestruturação do padrão ouro, que em 1929 havia entrado em colapso devido à Grande Depressão Econômica ocorrida naquele ano. Vamos analisar esse detalhe, reestruturação do padrão ouro. Vamos aos livros. Vai. Pesquisando na página 68 do livro A Guerra Fria, do professor Paulo Visentini, a gente encontra o seguinte fragmento: em termos financeiros e comerciais, o dólar impôs sua vontade ao conjunto do mundo capitalista a partir da Conferência de Bretton Woods em 1944 e da criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Em face da debilidade das demais nações pós-guerra, o capitalismo norte-americano tornou-se tributárias de sua economia, graças à utilização do dólar como principal moeda do comércio internacional. Esse livro, intitulado A Política Externa dos Estados Unidos, página 134, segue na mesma linha. Ele diz o seguinte: além do pilar político, ele dá uma ênfase dentro da política, ele diz: a ordem constituída pelos Estados Unidos privilegiou a organização econômica do sistema a partir da Conferência de Bretton Woods. Enquanto os arranjos políticos visavam o estabelecimento de uma ordem que reconhecesse as realidades de poder, permitindo o engajamento e a participação pacífica de todas as nações, buscando impedir que se repetissem os enfrentamentos em larga escala das guerras mundiais, os acordos econômicos desejavam barrar um desequilíbrio como o provocado pela Grande Depressão de 29, cujas implicações foram políticas e econômicas. Então aquele reestruturação lá, a gente coloca errado no item 3. Bora. Nas décadas seguintes ao conflito, diz o item de número 4, multiplicaram-se as guerras de guerrilha nos países coloniais do chamado Terceiro Mundo, que enfrentaram pequena resistência, grande resistência de suas antigas potências colonizadoras, que por sua vez estavam mais preocupadas com a recuperação interna de seus recursos, não pequena, mas grande resistência. Item 4 errado, vamos ao gabarito oficial, bora. Item de número 1 correto, destacando as causas, os motivos da Segunda Guerra Mundial, algumas causas. Depois, o item de número 2 incorreto, destacando a Itália na Primeira Guerra Mundial. O item de número 3, mencionando o sistema de Bretton Woods, que a gente destacou ali, aquele fato, reestruturação do padrão ouro. E por fim, o item de número 4, aqui no enfrentaram pequena resistência, e falsão, incorreto aqui, errado o item. Eis o gabarito oficial da prova do CACD de 2018. Vou nessa, valeu!